Oi, pessoal, boa tarde, boa noite para vocês aí. Espero que vocês tenham tido um ótimo feriado, um bom final de semana. Deu tempo de descansar bastante aí. Hoje é dia de a gente voltar para mais uma aula aí, né? Deixa eu colocar o nosso slide aqui e a gente já conversa. Hoje em si, a gente vai continuar falando sobre grupo de edificações, ok? Estratégias de projeto. Nada mais é do que a gente pensar em vários grupos de edificações, ou seja, tipo num bairro, numa cidade, em si, pensar todas elas no sentido, numa questão conjunta, né? Como que uma consegue beneficiar a outra, sem atrapalhar a questão de iluminação, insolação, ventilação e tudo mais. Então, é a continuação da nossa matéria. Perfeito? Vou colocar aqui. Estou meio sem voz hoje, mas isso não vai atrapalhar em nada, não. Se eu começar a ficar com a garganta irritada no final da aula, qualquer coisa eu dou uma pausa aqui, então, tá? Bom, vamos lá então, dar início à nossa aula. Prismas de iluminação. A gente já comentou sobre isso na aula passada, a gente deu uma introdução aí. Eu falei para vocês em relação a prismas de iluminação, o importante que se é estudar isso em edificações de baixo porte também, ou seja, em edificações térreas, sobrados, etc. Para ver onde que eu estou interferindo ali na questão do meu sombreamento, se eu estou fazendo sombra no meu vizinho, atrapalhando ele a receber uma insolação e tudo mais. A gente tem sempre que pensar em um sentido conjunto. Não só isso também, mas a gente consegue utilizar o prisma de iluminação, ou seja, medir para onde a nossa sombra está se direcionando ali, para qual que é o sentido dela, etc., para que eu consiga talvez aproveitar para criar que seja uma área de conforto ali, ou seja, pensar em criar uma área de lazer em um ambiente externo, ou voltar talvez a parte que faria a sombra para um ambiente em que eu realmente precisaria de um sombreamento ali para tornar o ambiente mais confortável e deixar em si as partes que receberiam mais insolação direta para áreas que eu realmente precisaria ter essa característica aí. Então, nada mais é do que isso. Então, falando sobre prismas de iluminação e tudo mais, hoje em si a gente vai falar de prisma de iluminação em edificações de grande porte, tá? Então, os grandes edifícios em si, né? A gente está acostumado a ver hoje as pessoas construírem caixas, cubos, né? Em relação às formas das edificações e tudo mais. Quando a gente pensa que a gente, né, constrói assim, simplesmente um grande cubo enorme e alto e tudo mais, a gente não pensa na interferência que a gente tem no nosso entorno, né? Então, o quão importante é a gente pensar nisso. Então, sei lá, se uma edificação foi construída do meu lado, o quanto eu afeto, por exemplo, a saúde dos moradores do meu entorno se eu realmente quebrar, ou melhor, barrar a insolação, a iluminação natural até chegar à casa dele, ou a questão da ventilação. Então, tem todas essas questões que a gente tem que pensar. Eu sempre falo que a arquitetura e o urbanismo está ligado diretamente a uma questão de saúde pública, tá? Se você não tem um espaço bem planejado, se você não pensa em relação a como se você vai ter uma vida saudável naquele lugar e projeta pensando nisso, no bem-estar das pessoas e tudo mais. E às vezes é tipo, praticamente como a mesma questão de um... Quando as pessoas falam sobre dirigir, né? Quando você dirige não só para você, mas tem que dirigir para os outros também, porque às vezes alguém, sei lá, que está dirigindo sem responsabilidade nenhuma ali pode te causar um acidente, você pode perder a vida por causa dele. A arquitetura eu acabo levando ela na mesma direção, né? Quando a gente projeta em si, a gente tem que projetar pensando na gente, talvez no erro que os outros possam fazer, porque uma obstrução que a pessoa causa ali de insolação e ventilação, talvez você tenha que mudar o programa da sua casa inteirinho, porque isso vai te gerar um grande problema depois, ou seja, um gasto aí. Como que a gente pode prever isso, né? Cara, não tem uma receita de bolo que a gente possa passar e falar, não, só você prever isso, isso, isso. Não, é tudo estratégia. Então, tudo que a gente tem que fazer é tentar desenvolver o nosso pensamento o máximo possível em pensar, tipo, sei lá, estou construindo numa zona muito densa, numa área central, alguma coisa assim, como que será que eu posso agir aí, pensar para que eu consiga ter um maior aproveitamento de insolação, de iluminação? Será que eu tenho lote vizinho?
Será que eu tenho uma edificação do meu lado? É um prédio ou não é? Um terreno vazio, um terreno grande? Será que tem a possibilidade de ser construído um prédio, alguma coisa assim? E acho que pensar em todas essas questões. Lógico, é difícil, é muito amplo, sim, mas o máximo que a gente pode fazer para buscar conforto ambiental, conforto do ambiente, eu acho que é relacionado a essas coisas. Ok. Aí a gente tem, por exemplo, 2 projetos, tá? Em Nova York, esse estudo de zoneamento de Nova York, de 1916, e outro esse edifício Look, que está aqui na cidade de Nova York, que é para exemplificar como que funciona essa aplicação do zoneamento na prática, tá? O que acontece? Se eu vou construir uma edificação aí com gabarito de altura, né, com valor muito alto e tudo mais, eu preciso começar a pensar na questão do meu entorno, como eu disse para vocês. Então, o que eu posso fazer para que chegue uma insolação, uma iluminação de qualidade, uma ventilação de qualidade em todas as minhas outras edificações, ou até mesmo nos meus andares? As pessoas que ultimamente costumam trabalhar em algumas cidades tão grandes quanto Nova York, enfim, grandes capitais, elas costumam trabalhar com zoneamento onde você tem que construir a partir de um prisma de iluminação, tá? A partir de uma forma piramidal, ou seja, uma forma de pirâmide. Você vai afunilando, nada mais é do que você ir afunilando a edificação, garantindo que, assim como nesse exemplo aqui, o sol em si, quando ele estiver aqui, ele vai ainda chegar nessa parte, né? Tudo varia de acordo com a latitude do sol e tudo mais, com o ângulo solar. Porém, tudo isso é feito para que a gente consiga aí, garantir iluminação solar para todas as pessoas, ou seja, de qualidade, sem que realmente eu simplesmente suba esse edifício aqui como uma caixa, feche ele no formato retangular, e aí eu bloqueei a insolação daqui, tá? O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês. Latitude, ângulo de ocupa, iluminação natural, cuidados para diferentes latitudes. Enfim, tá? Acho que desse slide aqui é isso. Nada mais é do que então fazer esses estudos em relação à sombra, gente, tá? Eu penso ali na minha questão da altura que eu vou ter, né, da minha volumetria em si, e penso na questão da minha largura da rua. Eu falei para vocês, então, por exemplo, que a gente poderia trabalhar naquele sombreamento conjunto na aula passada, que era de colocar uma edificação com uma altura de aproximadamente ou igual ou superior a 3 vezes a largura da rua, então coloca esse valor de altura da edificação. E aí eu consigo bloquear a questão do meu sol ali, se ela tiver no sentido norte-sul, tá? Então é basicamente isso, assim como acontece aqui. A insolação ela tá aqui, né? Vamos supor no período da manhã, a insolação está batendo aqui, e no período da tarde ela está batendo aqui, ou seja, eu não tenho um bloqueio ali em relação à insolação. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar sobre. Tá, não se ausentando ou ficando preso só em questão da iluminação, essa questão do prisma de iluminação e tudo mais, a gente pode falar também em relação à questão das ruas. A gente já viu aí no sentido de fazer loteamentos ou fazer as aberturas das grandes vias, as vias primárias em si, na direção em que se entra a ventilação na cidade. Uma coisa que a gente pode fazer também é trabalhar um ângulo ali, tá, de diferença de 30 graus, a partir de onde a gente está fazendo essas aberturas, ou seja, essas vias. Por quê? A minha ventilação que está vindo daqui, ao invés de ela só vir e passar direto, vamos supor que ela estivesse vindo desse sentido aqui, ao invés de ela só vir e passar direto para cá, quando eu crio esse ângulo aqui, essa rotação de 20 a 30 graus, eu simplesmente posso fazer com que ela bata aqui e vá se distribuindo por todas as ruas também, tá? As paralelas e tudo mais. Então, nada mais é do que eu conseguir distribuir melhor essa iluminação aí. Uma outra coisa que se pode utilizar como exemplo, principalmente se a gente pensar numa questão mais litorânea e tudo mais, ou em relação até pequenos rios aí onde a gente tem as cidades cercadas por água. Esse é um mapa da cidade de Charleston, tá? Na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. É uma imagem de 1856 em relação ao planejamento e tudo mais. O que a gente consegue fazer com isso? Se o meu vento, por exemplo, vem desse sentido aqui, leste-oeste, vocês conseguem entender que
O vento ele vem, ele se distribui, ele já vem, por exemplo, fresco desse sentido, porque ele, querendo ou não, toda essa parte aqui seria água. Então ele já vem fresco nesse sentido, eu consigo fazer com que ele adentre por dentro dessas vias, tá? As nossas grandes vias sendo assim, e aí ele consegue se dividir aqui nesse interior, porque querendo ou não, não tem um formato simplesmente reto, ou seja, ele é quebrado, então essa ventilação que passa por aqui, ela se distribui até eu ter uma troca de calor e passar o meu ar quente, de novo ele volta aqui, digamos, para o oceano, né? E nesse sentido aqui ele já vem fresco, faz essa troca de calor aqui, que eu teria da minha zona de calor, e manda esse ar quente para fora, fazendo a troca constantemente. Então é uma estratégia de projeto que a gente pode utilizar também. Uma outra coisa que a gente pode ter em relação a trabalhar ruas arejadas, nada mais é do que a gente pensar na questão do jardim. O que a gente precisa dentro da cidade em si é de grandes espaços com áreas verdes. Então, é muito melhor eu ter uma área verde concentrada, várias áreas verdes concentradas ao longo da minha cidade, do que ao invés de eu criar uma grande área verde, digamos, um grande bosque dentro da cidade, e simplesmente esperar com que ele, né, faça a renovação do ar e etc., e dê uma diferença na temperatura. Vai mudar? Vai, mas não vai ser tão funcional ou tão benéfico quanto eu ter várias áreas verdes espalhadas para dentro da cidade. E aí eles falam sobre a casa no estilo single, tá? Nada mais é do que eles criaram esse volume aqui com alpendres, tá? Então a gente tem essa edificação, só que vocês conseguem notar que daqui até essa minha outra edificação vizinha, eu tenho um vazio onde foi utilizado para eu criar ali a minha área de lazer, com vegetação e tudo mais. E aí eu penso que a minha renovação do ar acontece aqui. Quando eu tenho essa questão de toda essa minha vegetação aqui, esse meu vento que adentra por aqui e tudo mais, ele faz a troca da minha ventilação, a partir da ventilação cruzada, com o meu terreno vizinho, que vai ser também aberto aqui. Então, isso vai acontecendo constantemente, então, uma renovação do ar e aumentando aí a questão do conforto térmico. A questão das edificações dispersas, nada mais é do que a gente pensar em criar um conjunto de edificações, ou seja, eu posso ter minha edificação 1, posso ter minha edificação 2, posso criar entre a minha edificação uma divisória ali, um átrio, um pátio, digamos assim, onde eu vou conseguir ter criar uma área de lazer, uma área verde e tudo mais, onde vai me favorecer a questão também da minha ventilação e da minha insolação, tá? As árvores em si, a vegetação em si, ela diminui muito, tá? Ela ajuda muito na diminuição da temperatura no ambiente. Então, quando a gente pretende aí uma técnica de esfriamento, sempre utilizar a vegetação com o intuito de diminuir a temperatura é algo extremamente vantajoso, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui. Tá, eu falei para vocês das edificações. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, tá a legenda aqui dos ambientes internos, ou seja, esses ambientes aqui, dos nossos ambientes avarandados, ou seja, que talvez são espaços que poderiam ser abertos, mas são aqui cobertos para diminuir a questão da temperatura e me proteger também de chuva, de bastante insolação e tudo mais. E as minhas áreas cobertas, ok? Nada mais é do que essas aqui. Então, eu acabo criando ali várias edificações interligadas, com o intuito, às vezes, de criar um espaço entre essas edificações, para, assim, melhorar a questão da minha ventilação, tá bom? Da minha insolação, do meu conforto térmico e ambiental. Aqui é a mesma coisa, tá? Vocês conseguem ver que aqui no centro eu tenho uma grande área, um grande pátio. Tudo isso aqui em volta são ambientes, tá? Da minha casa em si e tudo mais, e eles são separados. Para cá ficaria a lavanderia, tá? Nessa parte aqui, atravessando todo esse pátio aqui ao fundo eu teria a minha lavanderia. Então eu crio vários componentes, tá? De edificações, eu crio vários ambientes em si, onde eles são interligados por áreas verdes. Então nada mais é essas edificações dispersas aí, diferente do que a gente está acostumado a ver, de simplesmente criar um grande volume quadrado, um retângulo, alguma coisa assim, e aí só no fundo da casa a gente deixa uma área verde. Não, é pensar na casa com é, com essa característica de se colocar ali ambientes, áreas verdes em si, com o intuito de resfriar ela, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Eu tenho os meus ambientes aqui, tenho meus ambientes internos, tudo mais, então, sala, dormitório, cozinha, tudo mais. E aqui eu crio uma grande varanda no sentido de um alpendre, tá? Uma área coberta aqui. E aqui eu consigo criar uma área de lazer, de onde vem a minha ventilação
e eu consigo utilizar aí para renovação do ar no meu ambiente interno. Aqui também, pessoal, a mesma coisa, eu falei para vocês em relação ao PEN, ou seja, tem a proteção através da minha cobertura. E aí a questão da minha ventilação em si traz aqui, o sentido da ventilação em si, traz a renovação do meu ar, que consegue fazer uma ventilação cruzada praticamente com esse espaço, ok? E daí por diante, tá? Aqui também é a mesma coisa, só que ele utiliza espaços bem mais abertos e edificações bem mais diversificadas, bem mais longe. Ou seja, aqui eu tenho um volume, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, e eu tenho essas áreas abertas, eu posso trabalhar com vegetação em volta de tudo isso, ok? Deixa eu ver o que mais. Aqui a gente começa a falar sobre a possibilidade de eu criar esses ambientes aqui a partir dos fluxos do vento que eu utilizo. Ou seja, se eu tenho uma edificação muito próxima, eu falei para vocês que a gente pode trabalhar, por exemplo, no sentido numa escala de uma cidade, a questão do gabarito de altura, né? Então eu começo com uma edificação muito baixa, aí eu tenho uma outra que vai aumentando, aumentando, até chegar num pico, né, na edificação mais alta, depois ela começar a descer. Isso é uma estratégia em si para que eu consiga tirar o meu vento frio, bloquear esse vento frio que eu iria adentrar dentro da minha cidade e fazer com que ele passe reto ali e seja desviado, ou seja, seja desviado por cima. E não em si que ele entre dentro da minha cidade e cause ali um desconforto ou traga uma temperatura ainda mais baixa. Então, é basicamente isso, eu desviar esse vento. Porém, eu posso trabalhar isso de diversas formas. Então, se eu tenho uma questão da ventilação aqui batendo, duas edificações próximas, ou seja, as edificações em si, as ruas, digamos que a largura das ruas em si são bem pequenas. Então, eu tenho duas edificações próximas. A hora que bate a minha ventilação, parte passa por cima e uma parte forma um pequeno redemoinho ali, tá? Tanto na frente da minha primeira edificação, quanto da segunda, que seria essa daqui. E aí, isso traz um aproveitamento da ventilação, mas em um nível muito pequeno, tá? Eu não vou ter, digamos assim, uma grande alteração na temperatura e tudo mais. Porém, eu consigo ir fazendo um melhor aproveitamento da ventilação para a questão de esfriamento e tudo mais do ambiente, quando eu penso em criar espaços maiores, ou seja, talvez ruas mais largas, ou pensar também na questão de trabalhar, igual eu falei para vocês, questões de jardins aqui, tá? Esses grandes vazios aqui, onde eu trabalho com vegetação ao lado da minha casa. Então, a ventilação que bateria ali, né, que talvez seria obstruída aqui pela minha residência e tudo mais, parte dela formaria um redemoinho que onde eu conseguiria sempre estar fazendo a troca dessa ventilação, ok? Tudo isso está ligado em relação à altura da edificação também, ou seja, quanto maior ela vai ser, maior eu vou ter aqui uma área de redemoinho. Quanto menor vai ser a minha altura, menor vai ser também a questão dessa minha ventilação aqui, tá? Em forma de redemoinho. O outro sistema, o outro fluxo de ar que ele chama, esse atrito isolado, tá? Nada mais é do que eu separar muito essa edificação, ou seja, eu tenho uma distância aí muito grande entre essas duas edificações, onde o vento bate e ele consegue adentrar muito mais nessa área entre esses dois espaços, tá? Entre esses dois volumes. E aí, em si, eu consigo ter um maior esfriamento, tanto da minha questão do espaço público também, quanto das calçadas e tudo mais, quanto também um aproveitamento para esfriamento das fachadas, ok? Então, deste daqui é basicamente isso. E em relação à disposição também, como a gente pode trabalhar isso, ou seja, em malha regular. Posso trabalhar isso de uma forma, né, extremamente separada, posso trabalhar de uma forma mais próxima, posso trabalhar de uma forma, digamos aqui, muito mais densa, ou então começar a variar a disposição das minhas edificações, ou seja, se eu coloco aqui a minha ventilação inicial, se ela está vindo desse sentido, ela começa a ser distribuída aqui no entorno do meu bairro, do meu loteamento e tudo mais. Ok? Vamos ver o que mais. Tá. Aqui em cima, este gráfico aqui talvez seja interessante falar para vocês, e que vocês consigam aplicar
na prática. Relação entre altura e recuo entre edificações, ou seja, eu pego a altura, tá, da minha edificação e o recuo entre elas, ou seja, essa distância aqui, tá? Este valor aqui, altura, e pego essa questão aqui do W, tá? Que é o meu recuo, a minha distância entre elas. Quando eu aplico, quando eu divido um valor pelo outro, eu consigo achar um valor onde ele é referente à minha relação entre a altura e recuo desses dois valores, ou seja, o quão benéfico isso vai ser. E quando eu consigo aplicar esse valor, por exemplo, 0,5, 0,33, 0,25, quando ele bate aqui em cima, eu simplesmente começo aqui pelo sentido horizontal, tá? Fazendo essa leitura. Então, por exemplo, se eu tenho 0, vamos chutar 0,30 aqui, por exemplo. Eu vou subir até encontrar essa malha aqui, e aí eu vou vir para cá. E essa parte aqui vai me dizer o quanto é eficiente a minha ventilação a partir dessa minha relação entre a altura da edificação e o meu recuo, tá? Vocês não vão precisar aplicar essas contas, mas caso um dia vocês queiram, seria interessante aí para você ter uma noção de se eu estou fazendo uma coisa que vai ser realmente eficiente ou não. Então, às vezes, a minha proporção entre recuo e altura do edifício não é boa, vamos dizer que está dando 15%, 20%, alguma coisa assim. Então, poxa, será que não seria bacana pensar numa estratégia melhor e maior e tudo mais? Então, tem todas essas questões aí. Eu preciso correr a minha aula, que eu acho que eu já devo estar dando bastante tempo aí conversando com vocês, não tem ideia. Mas se eu fico falando, eu não paro nunca. E depois a gente tem um tempo limite aí para cumprir videoaula em relação à faculdade. Ainda pensando na questão de loteamento, tá? De distribuição de edificações e tudo mais. Aqui a gente pode falar na orientação leste-oeste, ok? Nada mais é do que eu trazer essas minhas edificações contínuas em superquadras. Vocês já devem ter ouvido falar em superquadras, nada mais é do que as grandes quadras, diferente do que a gente seria recomendado a gente trabalhar aí com uma quadra de 5 lotes, alguma coisa assim. Não. Hoje em dia se trabalha a questão das superquadras para a gente conseguir ter um aproveitamento melhor, né, do terreno, pensando na questão aí de especulação imobiliária, eles conseguir lucrar mais a partir de um loteamento. Então, nada mais é do que trabalhar em cima disso. Eu simplesmente coloco a minha distribuição em superquadros contínuos e afastados da orientação norte-sul, eles conseguem otimizar aí os ganhos térmicos e, ao mesmo tempo, garantir a insolação de cada edificação para aquecimento, tá, pessoal? Bom, nada mais é do que eu conseguir juntar todas essas edificações aqui com o intuito de onde vem a minha insolação, eu consigo aproveitar ela o dia inteiro para esquentar todos os meus ambientes, tá? É hiper simples. Isso varia muito em relação ao meu desnível. Se eu tenho uma casa que está mais baixa, uma casa que está mais baixa, às vezes eu consigo diminuir o meu recuo, porque essa casa não vai interferir, às vezes, tanto no meu terreno vizinho. Então, tudo aí tem uma questão de aproximamento, tá? De aproximamento existe? Acho que é aproximação. Deixa eu ver o que mais. Aqui também a questão que ele começa a exemplificar a questão da iluminação, ou seja, se o sol está mais baixo, se o sol está mais alto, onde que eu vou estar edificando. Aí, se eu estou causando ali, vou causar um desconforto, por exemplo, na minha calçada, em vez de minha edificação, será que eu não posso pensar na questão de uma cobertura, alguma coisa assim? E daí por diante. Mas a questão do recuo entre as edificações é tipo a questão primordial para a gente pensar em garantir insolação para todo mundo e não viver nessa questão muito adensada que estão as cidades hoje em dia, e a gente não consegue garantir um mínimo de qualidade de vida para alguém baseado nisso, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Tá, aqui eu consigo em si trabalhar a questão de qual que deve ser o meu recuo mínimo aí entre essas duas edificações, ou seja, esse meu afastamento baseado na altura da minha edificação. Então, eu simplesmente calculo essa altura da minha edificação com o meu valor de x, ou seja, eu vou multiplicar esses valores, a altura da edificação vezes o valor de x, que são esses valores que ele me dá aqui, a partir da minha latitude, ou seja, a latitude do Sol é 0 graus, 4 graus, 8 graus, 12 graus, 16, e aí ele vai variando, ok? Em algumas latitudes em si, quando tipo, eu tenho áreas muito altas, às vezes o meu sol
não está ali presente o dia inteiro, em todas as horas do meu dia. Então, por exemplo, aqui, ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 horas e tudo mais, que são as minhas latitudes mais baixas. Quando tem uma latitude muito mais alta, o meu sol não está presente ali o dia inteiro. Às vezes ele aparece, vamos dizer, tipo, das 10 horas da manhã às 2 da tarde, só e acabou. Então, por isso que essas outras tabelas aqui são menores, para que eu consiga fazer esses estudos baseados apenas nas horas que o meu sol vai estar presente ali, ok? E a questão de se trabalhar, de se aproveitar melhor a insolação em si e garantir que ela chegue em todas as áreas de um prédio, de uma edificação em si, né? Por exemplo, um sol de inverno. Se tivesse esse cubo aqui fechado, estes aqui, eu simplesmente não teria como essa insolação chegar aqui, né? Chegar até aqui o meu cantinho e daí por diante. Ela bloquearia ali o meu sol. Então, quando eu penso na questão da forma da edificação em si, eu consigo trabalhar diretamente como é que eu vou ter um aproveitamento dessa insolação, tá? Vamos ver o que mais. Arranjos com integração de áreas verdes e edificadas, é isso? Deixa eu só aqui. Edificadas. Para que podem ser, pessoal? A gente integrar aí área verde e edificação. A gente pode usar isso para reduzir a temperatura do ar ambiente. Então, foi a questão que eu falei para vocês, que é melhor eu ter várias áreas verdes espalhadas pela minha cidade, ao invés de eu ter simplesmente uma área verde enorme, um bosque, um parque, alguma coisa, que ajuda, mas não vai ser tão benéfico ou vai ser tão ótimo quanto eu ter vários espaços de áreas verdes separados pela cidade, ok? Eu queria dar para vocês de exemplo esses aqui, que cortou, mas é Plantas da Cidade de Savannah, na Georgia, nos Estados Unidos da América, um projeto de 1856, tá? O que ele faz? Ele começa a criar uma organização aqui, sabendo que esses aqui são as quadras, tá? Esses espaços aqui são voltados para áreas residenciais, e aí ele começa a intercalar entre os meus quadriláteros a questão de ter áreas verdes ali e pequenos prédios, tá? Pequenas áreas, pequenos lotes ali, onde eles são voltados totalmente para áreas comerciais, para se criar um conforto do ambiente ali, tá? Que talvez seriam áreas onde eu vou ter um excesso de população, ou seja, uma área mais densa, onde eu vou precisar de uma área verde para também suprir aquela minha necessidade e tudo mais. Então, basicamente é isso. Eu crio uma área ali, eu crio uma composição em si, onde eu vou ter diversas áreas verdes espalhadas pela minha cidade, vão conseguir esfriar todo esse espaço. Vamos pensar em uma área, num clima quente, eu consigo simplesmente trazer um conforto do ambiente a partir dessas áreas de edificação, além de trazer a questão de pensar na projeção dessas ruas no mesmo sentido da minha ventilação, para elas adentrarem e fazerem a troca do ar, do ar quente da cidade com o ar das zonas rurais e tudo mais, tá? Fazer essa troca de temperatura, até mesmo porque a gente sabe que, né, a gente já comentou aqui, que a temperatura do ar da zona rural em si, ele é muito mais fresco que o ar que a gente tem dentro da cidade, por conta da poluição, por conta dos sistemas de edificações que a gente utiliza, que retém muito calor e solta isso durante o dia, a noite e tudo mais. Então, nada mais é do que pensar nessas questões estratégicas. Tá, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Esse outro exemplo aqui, o segundo, a Vila de El Salvador, tá? Em Lima, no Peru. É um projeto pensado também baseado na mesma questão de se criar essas áreas verdes, né, no meio da cidade e tudo mais. Enfim, o intuito sempre é diminuir a temperatura, são sempre essas técnicas de esfriamento, de garantir um ar mais fresco, de garantir um ambiente mais fresco em relação a ser saudável e tudo mais, a troca de ventilação, e evitar ali criar uma zona de calor, uma zona de desconforto dentro da cidade. O que ele faz aqui, pessoal, é simplesmente criar várias edificações onde elas conseguem se proteger da insolação, tá? Porém, elas conseguem ter um clima fresco ali a partir da criação dessas áreas de lazer aqui com vegetação densa, tá? Então, basicamente é isso. Elas se protegem em relação ao sol, porém, eu tenho ali a questão de um aproveitamento da minha insolação apenas nessa área aqui verde,
e também com a diminuição ali a partir da proteção por meio da vegetação, tá? Basicamente é isso. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para falar. Mas não, foi legal. É isso aqui mesmo. Aqui também um outro projeto de Chandigarh, tá? Na Índia. Projeto do Le Corbusier, isso aqui, tá? Projeto de loteamento e tudo mais, planejamento urbano. Então ele aproveita aí a mesma questão da ventilação, cria essas vias no sentido de conseguir se aproveitar a brisa do mar e tudo mais, para que ela dentro da cidade vá se resfriando. Mas, porém, ele começa a criar, a rasgar os lotes, tá? Em todas as direções, para que a ventilação em si ela consiga ser distribuída uniformemente, eu não crie ali uma condição de uma zona desconfortável, tá? Aqui é a mesma coisa, foi produzido pelo Parque La Fontaine, como eu falei para vocês. É bom a gente ter um grande parque, uma grande zona dentro da cidade ali, para suprir um pouco a questão da poluição e tudo mais, ter uma renovação do ar, sim, é extremamente importante. Porém, é muito mais benéfico ter várias áreas espalhadas pequenas que sejam dentro da minha cidade, tá? Organizadas ali dentro da minha cidade. Tinha mais alguma coisa para comentar? Deixa eu ver se eu me fugindo alguma coisa aqui. Acho que não. Se eu lembrar, eu comento para vocês. Deixa eu ver. Tá. O que acontece? Quando a gente pensa na questão de uma cidade em si, a maioria dos estudos diz que a gente deveria ter pelo menos de 20 a 30% da área que a gente tem da cidade construída, pelo menos de arborização numa cidade, tá? Para a gente suprir ali a questão do ganho de calor e diminuir um pouco da temperatura, né? Suprir aí essa, essa, esse grande esquentamento que a gente tem, esse forno que a gente cria na cidade. Então, nada mais é do que isso. A gente tem de 20 a 30% de uma área de vegetação ali, de área verde. O que acontece? A maioria das vezes a gente não tem, né? Raríssimo aí a gente encontrar esse valor em área verde. Quando eu falo área verde, pessoal, é área com densa vegetação, tá? Não é simplesmente eu ter uma grama ali, uma área vazia, tá? É questão de pensar mesmo a questão da vegetação presente dentro da cidade com o intuito de esfriar ela. E a gente tem, tipo, essa tabela aqui que a gente trabalha. O quanto eu tenho de área, por exemplo, o quanto eu tenho de área de porcentagem da área da cidade baseada em área verde. Então, se eu tenho, sei lá, 20% do que eu tenho construído de edificação, eu vou ter em área verde e tudo mais. E aí tem essa tabela onde você consegue analisar o quanto vai diminuir da temperatura, tá? Então, nada mais é do que isso, de se pensar o quanto a gente consegue chegar ali num aproveitamento eficiente da minha vegetação na diminuição da temperatura. Esses estudos em si, eles mostram que quando eu tenho apenas uma árvore plantada na frente da minha casa em si, eu consigo diminuir um pouco menos não, eu consigo diminuir menos a minha temperatura do que eu conseguiria diminuir se eu tivesse no mínimo 3 árvores plantadas dentro na frente de cada edificação, tá? Basicamente isso. Quando eu tenho apenas uma árvore plantada, na frente de cada casa, de cada prédio em si, eu consigo apenas 10% ali. Cadê? Eu consigo apenas reduzir ali entre 3 graus, 4 graus, alguma coisa assim. Quando eu aumento esse valor para 25% de arborização, ou seja, três árvores para frente de cada edificação, eu consigo ali diminuir até 5 graus, quase 6 graus a minha temperatura. Então é algo que, se a gente pensar numa questão de uma cidade, a gente dá muita diferença. Há muita diferença mesmo. Tipo, se eu estou aqui em 25 graus e eu tenho ali uma outra cidade que está com 31, enfim, o desconforto causado muito grande. Então, algo para se pensar aí. Uma outra estratégia para se pensar em grupos de edificações, ele fala que é você construir ao longo de cursos d'água, tá? Isso daqui pode ser utilizado para redução da temperatura do ar ambiente. Ou seja, a gente já sabe que a água em si, ela não retém todo o calor, né? Ela
continua sendo fresca, ela retém um pouco, mas ela consegue ali, o processo de evaporação em si, ela consegue aumentar a umidade do ar e aí gerar um ambiente mais fresco. Então, nada mais é do que ele diz nesse sentido. Como que você constrói próximo ao curso d'água, né? Tipo, você construir ao longo de um rio, é diferente, tá? Ali, sei lá, é uma área que tem uma enchente, uma inundação, uma coisa assim, não é isso, tá? São cursos pequenos d'água, tá? Então, são áreas rasas, onde funcionariam ali como espelhos d'água praticamente, onde a água vai transitar e tudo mais, e vai correr ao longo, e vai ter o processo de evapotranspiração, que é nada mais é do que a água evaporar e conseguir aumentar a umidade do ar e causar um esfriamento local. Então, é basicamente isso. Uma outra coisa que ainda é benéfico, além de trabalhar as edificações ao longo do curso d'água, é se trabalhar jardins ao longo dos cursos d'água. Então, ele dá diversas opções de se trabalhar isso, tanto de jardins, quanto de criar hortas e tudo mais. Porque, querendo ou não, a água, a terra desse entorno em si, ela acaba sendo uma terra mais fértil. Então, você consegue ali, ter tanto o esfriamento quanto o aproveitamento ali da vegetação, uma parte onde você vai criar uma horta, uma área de lazer e tudo mais. O processo de irrigação é totalmente diferente. Tá. Então, ele dá esse exemplo, por exemplo, tá? Construindo ao longo dos cursos d'água. Nessa parte mais escura aqui, são as edificações, as churadas, tá? Essas partes mais escuras. Essas partes em pontilhado são as áreas verdes que ele cria em si com o intuito de ter um aproveitamento melhor aí da ventilação e tudo mais, criando esses jardins com o intuito de esfriar o ar. E ao longo dos cursos d'água, a gente vai fazer a troca dessa ventilação e tudo mais, tem a transição aí e tem o processo de evapotranspiração que ajuda aí na questão da diminuição da temperatura e tudo mais. Bom, a questão de construir ao longo desses cursos d'água, tá? Não é simplesmente construir de frente, sem muro, sem nada, tá? É totalmente diferente. Você precisa ter um muro ali, uma fortificação que vai te proteger e tudo mais, de qualquer coisa que possa acontecer, digamos assim, com relação à privacidade. Ele diz que isso também ajuda a diminuir a temperatura desses volumes verticais, ou seja, das minhas paredes, da minha fortificação, do meu muro e tudo mais, o que vai estar me protegendo ali. Acho que esse é o nosso penúltimo slide. Deixa eu ver se eu consigo controlar a aula aqui. É o nosso penúltimo. E aí tem a questão dos espaços externos de inverno, tá? O que é? A gente começa a dizer em si que ter um espaço externo, a gente consegue ter um aproveitamento melhor da insolação, da ventilação, é muito bom. Porém, se eu penso num ambiente frio, num ambiente de clima frio em si, como que eu posso criar um ambiente externo que vá ser totalmente favorável para mim, que não vá ser um ambiente frio e tudo mais? Legal, um alarme disparou. Tá, arrumaram um alarme que disparou, então ainda dá para continuar tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Então, como que eu consigo criar um espaço externo em um clima de inverno, por exemplo? Gente, pensa num clima frio, como que te dá coragem de frequentar um ambiente externo e frio, né? É praticamente uma coisa totalmente inviável. Então, ele fala de se criar uma fortificação que vai te proteger dos ventos, ou seja, eu posso dispor as minhas residências, as minhas construções e tudo mais em torno do meu sentido em que vem a ventilação, digamos no sentido em U, esse aqui que ele dá como exemplo. Se os ventos estão vindo aqui, de norte a sul, eu consigo proteger tudo isso daqui da minha ventilação e aqui no meu interior eu consigo ter um aproveitamento total da minha insolação, trabalhando edificações que sejam ao longe, uma da outra, ou seja, com um grande recuo aí. Então eu tenho aproveitamento da insolação e a minha ventilação ela é barrada, porque ela é desviada, seja para cá, ou para passar por cima dessa minha área. E aqui eu consigo criar um espaço de inverno ali totalmente confortável para mim, ok? Tá, e aí a gente começa a fazer diversos estudos a partir da forma, tanto em nu, quanto em enfim, de acordo com o sentido da ventilação. Então, por exemplo, se você mora em Itapeva, Itararé, onde você mora, pegar um terreno em si, fazer um estudo de onde está vindo a direção da ventilação e de como você pode trabalhar essa forma com o intuito de proteger, se vai ser em U, se vai ser em L e tudo mais, é algo extremamente importante. Por quê? Ele começa a criar essas direções aqui, tá? Então, por exemplo, se a minha ventilação está vindo desse sentido norte e sul,
Toda essa área mais escura é a área onde eu vou conseguir proteger mais, ou seja, onde eu vou ter mais protegido da minha ventilação. Conforme ela vai ficando mais clara, ou seja, menos preenchida esse espaço, é onde eu protejo menos, tá? Então aqui no centro, por exemplo, é onde eu menos protejo, aqui de 50% a 60% de proteção, aqui de 60% a 70%, e aqui eu consigo proteger de 70% a 80%, correto? Acho que eu não me confundi, caso eu tenha me confundido, vocês me avisem. Mas é bem claro, assim, quanto mais próximo aqui, mais proteção eu tenho. E aí ele começa a mudar o sentido da ventilação para que você consiga aí ter uma noção de onde eu consigo maior proteção, ok? Deixa eu ver o que mais. Aqui são outros diversos estudos, mas a gente começa a fazer também em relação ao sentido em L, né? De onde eu consigo, sei lá, proteger melhor a minha edificação? Ele diz que nada mais é do que o meu sentido em L, ele é melhor do que o em U, por exemplo, aqui, tá? Um desses exemplos aqui. Proteger 70% a 80%, depois 60% a 70%, e depois... Não, aqui eu troquei. Aqui eu consigo proteger de 70% a 80% próximo do meu sentido em L, porque a minha ventilação está vindo desse sentido. Aqui eu consigo proteger de 70% a 70%, porque ela está pegando de fora a fora aqui, a minha ventilação está vindo nesse sentido. E aqui eu já vou ter uma proteção menor de 50% a 60%, tá? E daí por diante vai diminuindo quanto mais eu me afasto da minha proteção, tá? Então é uma regrinha bem clara aí. E aqui por último, a questão da insolação na ventilação vizinha. Ou seja, se eu começo a colocar ela num sentido uniforme, com um recuo maior, eu ainda consigo ter aqui uma área de insolação, tá? Na frente da minha edificação em si. Se eu começo a trabalhar elas de uma forma diversa, né, intercalando umas às outras, eu consigo criar um sombreamento, se a minha insolação está nesse sentido, eu consigo criar um sombreamento aqui conjunto, onde me favorece até se eu pensar em relação a evitar o aquecimento dessa fachada e tudo mais, ou às vezes numa área que seria importante eu ter este aquecimento e tudo mais, seria totalmente interessante. Aqui, por exemplo, a questão de se criar o sombreamento ao longo do dia na fachada em si, tá? Eu consigo criar aqui em torno do meu espaço público e tudo mais. E daí por diante, ele vai mudando, variando aí de acordo com eu disponho todas as minhas edificações, ou seja, num currículo maior, como que está a disposição da forma, como que está, por exemplo, o afastamento entre as edificações, ou seja, entre as laterais em si ou a questão da frente. E daí por diante, eu trabalhar, por exemplo, a questão de casas geminadas, que vão aumentar aqui o meu sombreamento. Outra coisa que ele dá, por exemplo, aqui, é essa questão de se trabalhar o sombreamento conjunto, ou seja, aqui eu crio um sombreamento para essas duas edificações, daqui eu crio para essas, porém eu consigo aproveitar um pouquinho da minha insolação ao longo do dia, e daí por diante, ok? É a mesma coisa aqui, tá? À disposição, porém aqui ele começa a falar em relação ao ângulo que eu falei para vocês, ok? De se trabalhar o ângulo de 30 graus para utilizar tanto a questão de aproveitamento da ventilação, ou seja, para ela circular melhor entre os espaços, digamos que ela seja vindo daqui, para ela circular melhor entre os espaços, ou então para se trabalhar também a questão da sombra, qual é o horário de sombra que vai ser melhor para mim, ou mais benéfico e tudo mais. Bom, por hoje é isso. Eu queria passar mais um outro tema para vocês, praticamente mais uma outra aula, não sei se vai rolar, porque eu acho que essa já ficou grande, mas eu informo vocês aí ao longo da nossa aula, tá ok? A gente vai conversando e ver o que faz. Por hoje é isso, pessoal. Boa semana para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus aí. Tenham uma ótima semana e um bom trabalho. Até mais.